Como lidar com Saturno na casa 8? Já tem aqui no canal Saturno nas casas, aqui em cima. Você encontra também Saturno nos signos. Você encontra um vídeo falando de Saturno. Enfim, tem bastante material aqui de Saturno. O que é a casa 8? A casa 8 é uma casa complexa. É uma casa que ela representa algumas coisas, como, por exemplo, recursos internos, recursos externos, né? Então, a gente vai falar de contas conjuntas, né? Vem depois da casa 7, que é uma casa de parceria legal, casamento. Representa também intensidade emocional, representa coisas ocultas, representa magia, assuntos profundos, representa transformações. Saturno na casa 8 é uma posição que gera para as pessoas, dependendo do signo que estiver, e se você tem outros planetas na casa 8 e o resto do mapa. É importante falar disso tudo antes que você se antecipe e conclua alguma coisa. Então, Saturno na casa 8, ele gera resistência a mudanças. Por quê? Porque Saturno não gosta de mudanças. Saturno quer estabilidade, ele quer tudo rotina, sabe? Coisas nesse sentido. Então, quem tem Saturno na casa 8 precisa entender, porque a vida coloca na vida da pessoa altos e baixos. São pessoas que enfrentam constantes transformações na vida, coisas que fogem ao seu controle. E isso gera muitas vezes uma questão emocional, pessoas que têm desafios emocionais. Então, o que a gente fala, né? Se você sentir que você não consegue lidar com aquilo, dependendo do signo que você tiver na casa 8, dependendo do resto do seu mapa, você deve sim buscar formas de terapia, né? Qualquer tipo de terapia. Eu quero fazer acupuntura, eu quero buscar psicanálise, enfim, você siga alguns casos de um psiquiatra. Se for o caso, né, isso aqui é um caso muito específico, você deve sim buscar essas formas para você lidar com isso. Se você é uma pessoa que você consegue lidar com transformações, você consegue lidar com altos e baixos da vida, com situações na sua carreira que fogem ao seu controle, um dia você está muito bem, outro dia você está muito mal, essas oscilações todas, então talvez você consiga lidar. Saturno na casa 8 é uma posição que, em geral, a pessoa sobrevive, né? Ela vive uma vida longa, né? Porque Saturno é um dos significadores disso. Então, são pessoas que resistem a doenças. Então, de repente, se você está doente, coisa assim, você sobrevive. Então, assim, se você usar isso ao seu favor, é uma coisa positiva dessa posição. Pode ser Saturno na casa 8, um outro assunto. Como que você tem que lidar com isso? Se você é uma pessoa que tem uma sensação que você gostaria de ter acesso a recursos, tipo heranças, você de repente quer casar com alguém com uma situação boa, se você tiver esse tipo de desejo, Saturno na casa 8, ele não acontece isso. Acontece processos demorados de inventário, heranças, recursos alheios. De repente você quer pegar um empréstimo, mas aí você é vetado, demora 10 anos para você liberar o empréstimo, para você um exemplo, né, apenas. Então você precisa entender que o dinheiro do outro é do outro. É fácil falar, difícil agir, mas esse é o entendimento que o Saturno quer que você entenda isso. De repente você está no processo inventário esperando há 20 anos. Então, o Saturno na casa 8, ele fala dessa questão da demora, para você entender como que é esse processo de recursos, de compartilhar. É um dos assuntos de Saturno na casa 8. E você também lida com a instabilidade na sua carreira e também do seu parceiro. Você que é casado, você que tem uma parceria legal, um sócio, coisas nesse sentido, você acaba enfrentando desafios nesse setor. Então você tem que ter um entendimento que as mudanças acontecem, que nada é como você pensa. O Saturno, ele sempre vai te ensinar o valor da sua resistência, principalmente se estiver num signo resistente, tipo signos fixos, né? Então isso é um outro assunto. Você precisa também lidar e trabalhar a questão de poder, controle.
Por quê? Porque a casa 8 tem esse desejo, tem essa energia. Então, se você é uma pessoa que você tem aquele desejo por controle, eu quero saber de tudo, eu quero controlar tudo, o Saturno ali, ele vai fazer você trabalhar esse aspecto da sua vida. Se você é uma pessoa que você gosta de manipular, se você gosta de usar recursos, né, para manipular pessoas, Saturno aqui também vai bater nesse assunto. Então é um outro assunto para você lidar com Saturno na casa 8, a questão de poder, manipulação, querer ter controle sobre tudo. Por fim, um tema muito importante de como lidar com Saturno na casa 8, confiança. A casa 8 é uma casa que ela fala do desconhecido. É uma casa que vem depois da casa 7. E a questão da confiança é um assunto aí. A casa 8 tem uma associação com o Escorpião. Então, pessoas precisam aprender a lidar com isso. Talvez você seja uma pessoa que não confie em ninguém. Talvez você demore muito para se abrir, né? Porque provavelmente você é uma pessoa mais privada, né? Planetas na casa 8 traz essa energia para a pessoa mais interna, ela é mais privada. Então, a questão de confiança é um assunto para você lidar. Como que você vai confiar? Você consegue confiar em pessoas? Deve ter momentos da sua vida, você que tem Saturno na casa 8, que você fica sozinho, quer saber, eu vou dar um tempo, eu vou tentar entender todas essas transformações que acontecem na minha vida ou aconteceu, porque normalmente Saturno na casa 8, ele tira o seu chão, dá transformações emocionais que você passa no decorrer da vida, dependendo do signo e, obviamente, do trânsito, enfim, do resto do mapa. Então, é um assunto para você. Se você resiste a terapias, como eu citei agora no início desse áudio, eu recomendo sim, se for o caso, se você quiser, né, dependendo do seu nível de consciência, essa resistência de quem tem Saturno na casa 8 é normal, mas ajuda muito as pessoas. E também de você entender a questão dos recursos, como eu citei, e essa questão do seu desejo por estabilidade. Né? Você tem provavelmente um desejo por estabilidade e o Saturno ele vem para mostrar aqui na casa 8 que a vida não é como você pensa, que tem mudanças, que você precisa passar por etapas de evolução. A questão de confiança, lidar com recursos internos, recursos alheios, né? O que é a vida? O próprio tema aí da morte, embora Saturno aqui conceda uma vida longa. É isso, um pouquinho de Saturno aí. Se você gostou, se inscreve no canal.